A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, Rosinaldo Santos aqui para falar concernente ao livro Generais de Deus. Agora estaremos citando aí concernente à vida do pai do Pentecoste, por nome Charles F. Parham. F significando Fox, então Charles Fox Parham. Este homem, ele nasceu no ano de 1873, veio a falecer em 1929, e em toda a tua vida, a frase que notabilizou o seu ministério foi a seguinte: ai de mim se não pregar. Charles Parham, já muito novo, recém-nascido quase, ele já era acometido de muitas enfermidades, que por muitas vezes quase o levaram a óbito. Em uma dessas enfermidades, ele foi tomado de uma febre tão grande que ele ficou acamado por um tempo. Em outra, ele sentiu uma grande dor na cabeça, e essa enfermidade veio fazer com que a cabeça dele crescesse aqui um pouco. Ele também teve alguns problemas no coração, na pele, nos tornozelos. Charles Parham, ele enfrentou algumas dificuldades. Já aos 7 anos de idade, ele veio a perder a sua mãe veio a falecer. E ele prometeu à sua mãe que faria o possível e um dia a encontraria. E a mãe dele disse para ele: seja um bom menino. Aos 9 anos de idade, ele vai ter um encontro com o Cristo. Aos 9 anos de idade, ele vai se converter ao Evangelho. Haja vista que ele só tinha ouvido apenas 2 pregadores. Uma dessas reuniões, ele ouve concernente às verdades do Evangelho e decide entregar a tua vida para Cristo. A partir desse momento, ele se interessa tanto pelo Evangelho que ele vai começar a desejar aprender mais sobre o reino. Porém, em Texas e até mesmo em Kansas, não tinha literatura concernente o que ele procurava, o que ele precisava para que ele desse seguimento ao que desejava o seu coração. Porém, ele teve uma ideia. Ele aplicou os seus recursos a entender e a conhecer o reino por intermédio da Bíblia e comprando livros de história secular. Ele vai crescer tanto concernente à palavra de Deus, que ele vai dizer que uma luz como que um raio entrou pelo seu corpo e energizou toda a tua estrutura. Charles Parham, já aos 18 anos de idade, ele era um líder da igreja. Já aos 18 anos de idade, ele tinha a responsabilidade de pregar. O segmento era um segmento metodista. Charles Parham, ele foi tão influente, que desejaram manipulá-lo, usá-lo como uma massa de manobra, uma massa de manipulação de pessoas. Porém, ele não se curvou a isso. Haja vista que um sistema já estava posto e ele não queria fazer parte de um sistema. Então ele vai deixar a denominação metodista e ele vai dizer: denominação nunca mais. Ele não abandonou Cristo, ele abandonou a denominação. Porém, a demonstração do poder de Deus sobre a vida dele era tão grande, que ele vai seguir pregando o Evangelho com autoridade. A vida dele vai ser marcada porque ele não só cria, ele vivia por aquilo que ele cria. Em um dado momento da sua vida, ele é tomado de uma enfermidade mortal no coração,
Ele é tomado de uma enfermidade que toma todo o seu corpo. E ele vai orar ao Senhor. E ele vai ouvir: cura-te a ti mesmo. Pois por um tempo da sua vida ele tentou resistir ao ministério que estava sobre ele. E ele tentou estudar medicina, mas Deus não tinha isso para ele. Deus não o obrigou, mas Deus mostrou para ele que ele só vivia para cumprir os desígnios do Senhor. E quando ele entendeu isso, ele fez um voto de vida ou morte e disse: se o Senhor me curar, eu pregarei e farei a tua vontade, pregarei a tua palavra. Charles Parham, ao declarar isso, todo o teu corpo é revigorado, porém os teus tornozelos não se firmavam ainda. E ele vai orar mais uma vez, ele vai continuar pregando com essa marca ainda, com esse mal ainda, e ele vai ser curado também dos tornozelos. De fato, ele curou-se a si próprio a partir do momento que ele se colocou à disposição daquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando ele entendeu isso, o ministério dele decolou de uma tal forma, tomou uma projeção tão grande, que pessoas afluíam de todos os lugares para ouvir. Ele vai conseguir a Casa Topeka, onde era um castelo, onde não tinha se terminado, e ali ele vai fazer algumas reuniões. As reuniões vão ser carregadas do poder de Deus. Pessoas poderiam ir para ali com o desejo de aprender concernente às verdades do reino, sem prisão de denominação. Ele não obrigava que ninguém o seguisse, pelo contrário, ele não queria abrir igreja. Charles Parham, ele não queria abrir movimentos, ele não queria abrir congregações, não. O desejo de Charles Parham era pregar a palavra, ensinar concernente ao arrependimento do pecado, abandonar as práticas ilícitas e seguir o caminho da salvação. Esse homem de Deus, ele vai pregar com tanta autoridade, que outros líderes iam para o ouvir e para receber do poder de Deus, do batismo com o Espírito Santo que tanto lhe pregava e levava para suas congregações. Charles Parham não queria disputar com outras pessoas, mas ele queria edificar as igrejas que já estavam abertas. Ele ganhava almas e dizia para essas almas: vá para a igreja mais próxima às suas casas. E ele os incumbia da responsabilidade de preservar o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. É responsabilidade de cada um de nós manter acesa a chama do desejo cotidiano e constante de buscar a Deus, independente de todas as coisas. Charles Parham, ele vai ser um instrumento de Deus. Ele vai viver apenas 55 anos de idade, porém Deus vai colocar na vida dele uma mulher que entendeu o seu ministério. Vai presentear e agraciar ele com filhos. Um dos seus filhos vai vir a falecer, porém ainda assim, ele não abandona o seu chamado. Porém, como nem tudo é flores, nem tudo é fácil, aqueles que já estavam estabelecidos também se levantaram contra eles, e aqueles que agora estavam sob a administração da cidade de Sião, que foi fundada pelo apóstolo da cura, Dr. John Alexander Doyen, eles vão se levantar contra ele, vai tentar o envenenar, porque ele vai tentar pregar em Sião também. Porém, quando ele tenta pregar em Sião, o administrador do lugar, pois Alexander Doyen faleceu em 1907, eles vão se indignar, porque eles não aceitavam a concorrência, mas o que me entristece é que Charles não estava ali para competir com o povo de Alexander. Ele estava ali para ajudar a edificar a fé. Charles Parham, ele vai se entristecer porque houve uma resistência muito grande. E ele vai pregar concernente à edificação sobre o fundamento da fé apostólica. Quando entendemos que a fé é apostólica,
não nos prendemos a ritos errôneos. Ele prega isso. Ele diz que, ele mostra que a palavra é suficiente. Apesar de não ter uma congregação fixa e ser um evangelista, um instrumento que se movia segundo o Espírito o enviasse. Para se ter uma ideia, no tempo que ele esteve na cidade de Sião, o administrador da cidade mandou uma carta para ele perguntando quanto tempo ele ficaria ali. E pasme, a resposta dele foi a seguinte: eu ficarei aqui enquanto Deus determinar. Enquanto ele está em Topeca, ou até mesmo em uma das suas casas, a qual ele recebia pessoas, institutos, o nome era Instituto, ele recebe William Seymour, que depois será conhecido como o catalisador do Pentecoste. Seymour não poderia participar de maneira nenhuma, pois havia um preconceito muito grande, havia um racismo muito grande. E brancos e negros não poderiam estar sobre o mesmo teto. Mas Charles Parham vai o receber, vai o ensinar concernente às verdades do mover do Espírito Santo. E depois de um tempo, William Seymour, ele vai para Los Angeles. Em 1906, ele vai ser responsável pelo avivamento da Rua Azusa. Charles Parham vai ser convidado no primeiro momento, não pôde ir. Numa segunda oportunidade, ele foi e pregou 2 vezes. Porém, ele resistiu, Seymour, porque havia ali manifestações visíveis do Espírito Santo, sim. Porém, havia muitos excessos que não eram compatíveis. E ele vai aconselhar William. Porém, William, por ser o líder local, não aceita os teus conselhos de maneira nenhuma. Então ele se entristece muito e volta. Estando sobre o Kansas, é levantada uma difamação concernente à sodomia. E o que me entristece é que aqueles que eram para ajudar agora se levantam para tentar derribar o ministério dele. Ele ora ao Senhor, pede que Deus o instrua, que Deus o direcione. A mulher dele recebe uma carta anônima dizendo que ele era culpado de sodomia. Ela volta para o Kansas com as crianças e ele contrata um advogado, mas ainda assim ele foi injustiçado pela mídia e ele conseguiu provar a mídia secular. Porém, a mídia das revistas que estavam sob a responsabilidade da cidade de Sião, que era uma cidade cristã, lançaram as maiores calúnias contra ele mesmo sem ter provas. E ele, aos 55 anos de idade, vai falecer, fazendo aquilo que ele mais amava. Foi convidado para uma reunião e nessa reunião ele chega e começa a pregar. Quando ele começa a pregar, já muito debilitado, ele desmaia. Os seus familiares, a sua esposa, vai até o lugar, busca, o leva para casa. Estando em casa, 2 dos seus filhos aceitam um chamado também missionário e dizem que seriam missionários. Ele pede para que eles cantem 2 vezes o mesmo louvor, o mesmo hino. E ele diz que está indo ao encontro também do seu Senhor. Ele está indo para o céu. Eu vou, sim, eu vou. Ele vai dizer que está em paz como a paz de um rio. Que possamos manter o propósito. Se eu pudesse, eu falaria um pouco mais, mas vai ficar muito extenso o vídeo. Mas a vida de Charles Parham falou muito forte comigo. Eu creio que se você se interessar também por essa história, falará muito forte contigo também. Independente de todas as coisas, quando nos tornamos totalmente dependentes e dispostos a Deus, Ele sim, Ele nos levanta, Ele nos honra. Quando Ele falece, 2.500 pessoas comparecem ao seu velório. Porém, toda a tua vida, Ele alcançou 2.500.000 almas, aproximadamente. Cumpriu o seu propósito. Que cumpramos o nosso propósito, segundo a vontade de Deus.